Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Saber Psi apresenta uma série de palestras para público hã, leigo em psicologia ou mesmo estudantes de psicologia que queiram saber um pouco mais sobre Gestalt terapia e psicologia. Hoje o Saber Psi apresenta qual é a diferença entre Gestalt terapia e outras abordagens. Meu nome é Helena Pinheiro de Vasconcelos, sou psicóloga, mestre em psicologia clínica, gestalt terapeuta, especialista em psicologia clínica institucional, sou diretora do Saber Psi e coordenadora da pós-graduação em psicologia clínica com ênfase em gestalt terapia do Centro Universitário Celso Lisboa. Então vamos lá? Então, em outro vídeo eu falei o que era psicologia, o que era psiquiatria. Quem tiver dúvidas pode ir no nosso canal e pode ver o outro vídeo para tirar essas dúvidas. Hoje a gente vai falar sobre psicoterapia e gestalt terapia. Então, o que é psicoterapia, né? Psicoterapia, quando a gente fala psicoterapia, às vezes as pessoas usam também, diminuem o termo falando só terapia, mas terapia pode ser qualquer tipo de terapia, que vai desde terapias mais holísticas, no sentido esotéricas, e terapias que ocupacional, terapia de vidas passadas, terapia que aí não tem nada a ver com a psicoterapia ou a psicologia, tá? Mas a psicoterapia, quando a gente usa esse termo, a gente está falando de qualquer técnica usada para tratamento de doenças e problemas psíquicos, não só os graves, tá? Mas todo tipo de problemas psíquicos ou doenças. Então, a psicoterapia aqui no Brasil, só psicólogos que têm um CRP, tá? O Conselho Regional de Psicologia ativo, e aí é sempre interessante ver se esse profissional tem mesmo um CRP, olha lá no Conselho Regional do seu estado, se esse profissional está ali, está tudo ok, se não tem nenhum processo contra ele e tudo mais. Então, só psicólogos e médicos, que também tem que ter o seu CRM, né? E os médicos, só a graduação de medicina não dá a ele, pelo menos, o respaldo técnico para fazer psicoterapia. Ele precisa fazer uma formação em psicoterapia ou em psicanálise ou alguma coisa. Então, também é interessante, antes de procurar um médico, verificar se ele tem essa especialização, essa formação. O psicólogo, ele já tem na sua bagagem, nos seus 5 anos de formação em psicologia, na faculdade de psicologia, ele já tem um certo conhecimento, uma certa bagagem em abordagens terapêuticas. O médico não necessariamente, então é interessante você pesquisar isso antes de se consultar com o médico. Mas aqui no Brasil, só psicólogos e médicos podem ter consultórios clínicos de psicoterapia. Então, qualquer outro profissional não pode, segundo o nosso código de lei, tá? Então, é ilegal qualquer outro profissional ter um consultório clínico e fazer um processo de psicoterapia. Consultórios clínicos, somente psicólogos e médicos, tá bom? A formação de psicoterapia, que são de vários, tem várias, tá? Tipo de formação, de especialização ou de formação. Então, normalmente, são 3 anos para você se tornar especialista ou ter uma formação em alguma abordagem de psicoterapia, tá? Você tem tanto as formações e as especializações de terapia individual, que é essa terapia que a gente mais conhece, né? Que tem um psicólogo e um consulente ou um paciente ou um cliente, seja lá como que a pessoa se chamar nesse processo. Cada profissional pode chamar de paciente, pode chamar de cliente, pode chamar de consulente, quem vai à consulta, tá bom? Então, pode ser tanto uma pessoa com um psicólogo, como pode ser também um psicólogo ou dois com um grupo, tá? Um grupo de pessoas, ou às vezes podem ter um tema em conjunto, um tema parecido, às vezes não, mas também pode ter uma psicoterapia de grupo ou em grupo, tá bom? Também pode ter psicoterapia de família, que aí a psicoterapia de família é a mesma coisa, só que é o grupo familiar, que é onde tem um psicólogo ou um grupo de psicólogos, dependendo da abordagem, em que atende aquela família. E tem também a psicoterapia de casal, que também pode ser um ou mais psicólogos, dependendo da abordagem, que atende o casal. A Gestalt terapia está no grupo das psicoterapias, né, no grupo das psicoterapias humanistas, essenciais e fenomenológicas. Então, como eu estava falando, então a Gestalt terapia, ela trabalha com existencialismo. Ela é existencial, ela também vai trabalhar
como as outras abordagens desse grupo, vai trabalhar com a noção de que a pessoa é responsável, pode saber de si, ela tem essa capacidade de poder se responsabilizar, ser hábil em responder sobre as suas questões. Também é humanista, porque trabalha com essa visão de que a pessoa ela tem dentro de si as respostas para os seus problemas, ela pode sim saber o que é melhor para ela, e trabalha com essa noção de que um olhar pela saúde, o foco não vai ser na patologia, vai ser na saúde dessa pessoa, o que ela tem de potencial, de algo de saudável, mesmo quando aparentemente possa parecer uma coisa negativa. Trabalha também é uma abordagem fenomenológica, por quê? Porque vai trabalhar com método fenomenológico, vai trabalhar com essa visão de que o terapeuta, quando está com o seu cliente, paciente ou consulente, como você preferir chamar, ele não vai ali deduzir o que a pessoa está dizendo, não vai interpretar, não vai dizer isso quer dizer aquilo, ele vai ajudar, vai ser um consultor fenomenológico, ele vai ajudar que essa pessoa encontre as respostas, e o que o terapeuta vai fazer é mostrar o óbvio, descrever o que está acontecendo, ajudar a pessoa a conseguir entrar em contato e perceber essa realidade que muitas vezes, por conta dos problemas, a pessoa está lá dentro dos seus problemas e não consegue. Mas isso respeitando, tendo um compromisso ético e respeitando essa pessoa, exatamente vendo que essa pessoa, ela que tem que encontrar o caminho. Por que isso? Porque a gente está ali para produzir ou para ajudar essa pessoa a ser autônoma, não dependente do terapeuta. Então, a gente vai trabalhar fazendo com que a pessoa se dê conta do seu processo exatamente para que ela lá depois ela possa saber como foi o caminho e replicar isso na sua vida, e não ficar dependente de alguém dizer ou alguém interpretar ou alguém falar por ela. A gente trabalha também, ela tem como base a questão do holismo. A Gestalt terapia trabalha com a pessoa como um todo. Ela não trabalha só o verbal, ela não trabalha só o não verbal, só o corpo. A Gestalt terapia, ela bebeu em muitas fontes e com isso fez uma colcha de retalhos muito interessante. Então, a Gestalt terapia tem lá a fonte da psicoterapia corporal, então a gente trabalha também com o corpo. A gente bebeu da fonte do psicodrama, então a gente trabalha também com dramatizações, com experimentos de exatamente até que às vezes até parece um pouco como teatro, mas não é, mas algumas técnicas podem ser utilizadas dessa maneira. Também, por exemplo, algum sintoma físico, uma dor de cabeça, uma dor de estômago, tudo isso a gente pode trabalhar na terapia para descobrir o que está aí nesse organismo, o que esse organismo está falando. E aí isso também faz com que a pessoa seja compreendida como um todo, não uma separação, é só psíquico, é só orgânico, não, a gente trabalha com esses dois juntos, assim como o espiritual, assim como o social, o cultural, tudo isso a gente vai trabalhar, tá? Só uma coisa, espiritual, quando eu falo, não quer dizer que a gente trabalha numa visão holística no sentido religioso, no sentido como se fala, esotérico, não tem nada a ver com isso, tá? Gestalt terapia não tem nada a ver com esoterismo, é mais espiritual do que a pessoa compreende como isso, e aí a pessoa vai dizer o que é essa compreensão para ela, não é para o terapeuta. E também a gente trabalha com uma noção de saúde, a gente vai buscar a saúde dessa pessoa, a gente vai produzir de alguma forma que essa pessoa possa entrar em contato com a sua saúde. Então, isso é bem interessante, porque isso a gente quer, na verdade, a gente está todo um processo para desenvolver as potencialidades humanas, essa potencialidade dessa pessoa. Como funciona a Gestalt terapia? Né? Primeiro, não há divã. A gente não tem essa questão do paciente se deitar e o terapeuta ficar atrás, não. O terapeuta e o cliente, ele fica, ou o paciente, ou consulente, ele fica de frente a frente. Eles dois ficam de frente, por quê? Porque a gente trabalha, é importante, como a gente trabalha com uma noção holística, em que a pessoa vai ser trabalhada como um todo, então o terapeuta precisa olhar para
aquela pessoa que está na sua frente, para ver como é que está o corpo, para ajudar nesse processo também. Assim como é importante esse cliente, ele perceber essa pessoa que está ali na frente, então, assim, até as reações e a fisionomia, porque a gente trabalha com uma relação terapeuta-consulente horizontal, não há essa postura de que um sabe mais que o outro, não. É uma relação também genuína, a gente procura fazer uma relação verdadeira, frente a frente, em que possa, tanto o terapeuta como o consulente, ambos possam falar sobre o que estão pensando, sentindo de alguma forma. É claro que o terapeuta não vai ficar falando da sua vida, isso não é Gestalt terapia e nenhuma psicoterapia é isso. Vou ficar lá falando mais de si do que o consulente, o paciente ou o cliente. Não, não é isso, tá? Quando se falar dos seus sentimentos e pensamentos, é mais sobre a relação, sobre as coisas que estão ali acontecendo. Eventualmente, o terapeuta pode, quando a gente fala em Gestalt terapia, não, uma psicanálise, por exemplo, isso estaria, entre aspas, errado, tá? Porque tem um embasamento da neutralidade que eu falei logo atrás. Mas, no caso da Gestalt terapia, eventualmente, o terapeuta pode, se isso for estratégico, se isso, de repente, puder ser funcional, legal para o tratamento daquela pessoa, comentar alguma coisa da sua vida. Mas isso tem que ser, é usado, normalmente, são exceções, e é usado normalmente em algumas situações que realmente podem ser interessantes, mas não como, enfim, todo momento, tá bom? A gente trabalha na Gestalt terapia tanto verbal como não verbal. Então, tanto a pessoa pode também ir na Gestalt terapia e ficar falando sobre, e aí o terapeuta também, tá? Então, aí vai falar, não falar sobre, mas falar das coisas que estão, né, das suas questões, e aí trabalhar de forma verbal, entrando, e aí por isso que eu falei que não é falar sobre, porque a gente não trabalha pelo viés de você ficar num que a gente chama de blá blá blá, de ficar falando como se fala mal dos outros pelas costas. Não é isso. Quando se fala em Gestalt terapia, é para a pessoa entrar em contato, vivenciar, exatamente para poder fechar a situação que não está muito legal e resolver seus problemas de alguma forma, tá? A gente também trabalha pelo não verbal, porque a gente vai ver que às vezes, quando o verbal não dá conta, quando você não consegue perceber de repente o que está acontecendo, o terapeuta pergunta e o cliente vai lá e, pô, não sei, olha, não sei. A gente pode usar algumas técnicas ou experimentos que vão ajudar a pessoa a compreender tanto a pessoa que está sendo ali consultada, como também o terapeuta para poder ajudar a pessoa. Então, a gente utiliza muitas intervenções interessantes, lúdicas, como bonecos, almofadas, a gente faz dramatizações, a gente faz experimentos para a pessoa experimentar mesmo e ver como é que é, se é aquilo mesmo. Porque muitas vezes as pessoas ficam no mundo da fantasia, acham que é uma coisa, mas quando vão lá experimentar, vê que é outra. Ou às vezes não, vê que é aquilo mesmo, mas sempre faz diferença experimentar. Então, a abordagem, a Gestalt terapia, a abordagem da Gestalt terapia, trabalha exatamente com essa noção de criatividade, de espontaneidade, potencialidade humana. O terapeuta também. O terapeuta, ele é criativo, é espontâneo, para ajudar também que o cliente seja criativo, espontâneo e possa também ter essa potencialidade humana desenvolvida. E a gente trabalha basicamente com a noção de autorregulação organísmica, que é o quê? A gente escutar esse organismo. Muitas vezes a gente está numa sociedade em que o nosso corpo não é escutado. Então, a gente trabalha para que esse corpo possa ser escutado, levando em consideração sempre, claro, o ambiente, porque nem sempre a gente pode fazer exatamente aquilo que o nosso organismo precisa. Mas aí que está a criatividade e a maturidade humana. Como, apesar disso, né, apesar do organismo querer uma coisa e o ambiente, às vezes, produzir alguns impedimentos, como é que usar a nossa criatividade para se tornar mais humanos, para desenvolver nossas potencialidades, para que nossa existência tenha mais sentido. Essa que é a grande questão e a grande chave, e é muito interessante também. Então, onde vocês podem, se você gostou, né? Então, onde pode encontrar um Gestalt terapeuta para quem quiser fazer psicoterapia em Gestalt terapia? Primeiro, nós temos o Saber Psi, tanto eu, que sou a diretora do Saber Psi, atendo também, e também tem uma equipe de estudantes de pós-graduação, de formação e de formação em Gestalt terapia, que atendem sob a minha supervisão.
Os atendimentos com os meus estudantes têm um preço comunitário, então quem quiser pode também entrar em contato pelo saberpsi.com.br e se inscrever, tanto para o atendimento comunitário como o atendimento comum, né? Se você não é do Rio de Janeiro, ou se você gostaria de conhecer outros profissionais de todo o Brasil, eu indico esse site que está aqui, gestaltbrasil.blogspot.com.br, também para você olhar e ver tanto o que tem de formação em Gestalt terapia, que também o Saber Psi tem, mas tem em outros lugares do Brasil, tanto também de atendimentos com Gestalt terapeuta. Espero que você tenha gostado. Muito obrigada por esse momento juntos. Se você quiser entrar em contato comigo, entra pelo saberpsi.com.br. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhe com seus amigos ou com pessoas que você acha que pode achar interessante esse vídeo. E se você gostou, clica, né, aí embaixo que gostou, tá bom? E embaixo aqui eu vou também colocar esses links que eu coloquei no vídeo. Muito obrigada e até breve.